O presente seminário jurídico é uma iniciativa ímpar que tem por objetivo o aprofundamento dos conhecimentos sobre o direito militar, ainda pouco disseminado nos meios acadêmicos, por meio da realização de palestras de autoridades e especialistas renomados que operam neste ramo do direito. Seu público-alvo são policiais e bombeiros militares, advogados, operadores e estudantes de direito, para os quais estão sendo explicados temas atuais e relevantes relacionados à estrutura e o funcionamento da justiça militar, os crimes militares e suas particularidades, as nuances da lei de abuso de autoridade no contexto da atividade policial e a atuação da Defensoria Pública na Justiça Militar Estadual. Leitura da síntese do currículo vitae do primeiro palestrante. Currículo resumido: Fernando Galvão da Rocha, desembargador civil, vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, professor titular de Direito da Faculdade de Direito da UFMG, nos cursos de graduação e pós-graduação de Direito, pós-doutorado, concluído com aprovação no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais em 2018. Concluiu o segundo curso de doutorado no programa de pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. É mestre em Direito pela Universidade Gama Filho, do Rio de Janeiro, e especialista em Filosofia, pós-graduação Lato Sensu, pela mesma universidade. É graduado em Direito pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro. Autor de diversos livros jurídicos, entre eles Direito Penal, parte geral, em 15ª edição, e Direito Penal Militar, Teoria do Crime, em 5ª edição, ambos pela editora De Plácido. Convidamos o desembargador Fernando Antônio Galvão, vice-presidente do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, para proferir a palestra com o... Boa noite a todos. Eu me sinto muito feliz em poder participar desse encontro, ter oportunidades de trocar algumas impressões, algumas reflexões sobre direito penal militar. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite que me foi formulado da pessoa do professor Dr. Cirlei José Henriques, nosso diretor-geral da Faculdade de Direito Conselheiro Lafayette, uma pessoa de quem eu quero cumprimentar todos os professores, todos os alunos, todos os servidores da faculdade. Também cumprimentar o nosso coronel Floriano, que comanda a nossa região, Fico muito feliz, muito honrado com a sua presença. Eu imaginei de me levantar, porque eu já não sou assim favorecido pela natureza para ter uma visibilidade maior, e eu imaginei de usar uma transparência, e vendo esse auditório lotado, e tão grande do jeito que talvez não ajude tanto quanto eu imaginei que pudesse ajudar, mas de qualquer forma, a ideia é deixar essa transparência à disposição. Eu fico muito honrado de participar dessa mesa com a minha querida amiga doutora Silvana Lobo, em alguma medida, assim, só para ser, como eu diria assim, modesto, eu faço só uma introdução à apresentação da doutora Silvana, fazer assim uma introdução, depois ela vem fazendo realmente a intervenção interessante da noite. E me pediram que eu fizesse uma abordagem sobre aspectos interessantes, importantes da lei de abuso de autoridade, atuação policial e, me parece que o interesse maior, a atuação policial militar. A lei de abuso de autoridade não é uma lei que foi, digamos assim, concebida
para os policiais militares, como foi o Código Penal Militar, né? Mas eu queria dar um contexto e trazer, digamos assim, um pouco da nossa dificuldade, né, na Justiça Militar, está avaliando esses casos e o que se apresenta como algum desafio para os membros do tribunal, né? A Lei de Abuso de Autoridade, 13.869, surge num contexto de, digamos assim, correção de uma lei que não atendia mais as expectativas por ser muito branda, de 1965. Então, a Lei 4.898, de 1965, eu destaquei no artigo 6º, parágrafo 3º, diz assim, o artigo 6º fala de sanções administrativas, civis, né, e penais. E para as figuras que descrevem, então, como crime, a lei esclarecia que a sanção penal será de acordo com a parte geral do Código Penal, isso é evidente, e poderá ser, então, de multa de 100, ou poderia, né, ser de multa de 100 a 5 mil cruzeiros, isso ainda não corrigido, né, porque a nossa parte geral teve correção na pena de multa, é uma lei extravagante, né? Detenção de 10 dias a 6 meses. Vejam, a gente tem uma certa imagem, né, quando se fala em crime de abuso de autoridade, parece assim, coisa gravíssima, não é? E aí a gente olha para a lei de 1965 e uma pena de 6 meses como máximo. Uma pena de 6 meses como máximo leva a questão para o Juizado Especial Criminal, né? E todos os seus institutos despenalizadores. E aí é interessante perceber esse aspecto, né? Em 1965 o contexto era esse. Essas pessoas cumpriam as penas. Então a pena de 6 meses foi concebida para ser cumprida, né? Hoje, 6 meses é o nosso critério de substituição por pena de multa, né? Única, exclusivamente pena de multa. 6 meses é 1/4 do que nós consideramos crime de pequeno potencial ofensivo. Então, digamos assim, quase nada jurídico, né? Quase nada jurídico. Mas nós tínhamos, nessa previsão, uma pena, e eu queria chamar a atenção para isso, a nova lei já não trata mais assim, uma pena de perda do cargo e inabilitação para o exercício de qualquer outra função pública, assim, inclusive se perdeu, né, pelo prazo de até 3 anos. Então, a gravidade da Lei de Abuso de Autoridade de 1965 residia na perda do cargo como uma pena criminal. É importante perceber que não se trata aqui de uma sanção administrativa, né? Uma sanção administrativa disciplinar, né? É uma pena criminal determinada pelo Poder Judiciário. Então, olhando para esse contexto, se entendeu que a lei já não atendia mais as expectativas e nós tivemos, então, uma nova lei de abuso de autoridade em 2019. Eu vejo muitos aspectos positivos nessa lei. O que mais me chama a atenção, não sei se minha querida amiga concorda, que nós tivemos definições mais claras do que pode constituir um crime de abuso de autoridade e ampliando os sujeitos, né? Então, um juiz pode cometer um abuso de autoridade. E aí percebam, quando, por exemplo, não defere uma liminar em habeas corpus, e caso que deveria merecer a liminar. Um policial, quando expõe um preso à sua imagem pública, né, no momento da prisão, e os crimes aparecem com uma descrição que me parece ser mais feliz.
vou dizer exatamente qual é o conteúdo desse abuso, né? Porque, não sei se vocês têm a mesma impressão que eu, a dificuldade de se reconhecer um abuso, todo qualquer abuso, né? A gente tem essa expressão também na Lei de Crimes Ambientais, é que há como pressuposto um direito ao uso. Ou seja, abuso é passar do ponto, né? E a dificuldade é exatamente identificar esse ponto. Quanto que o servidor público passa do ponto. E na lei anterior, nós tínhamos expressões assim, constitui abuso de autoridade ou atentado contra a liberdade. O atentado, qual é essa história de atentado? Então a lei nova definiu melhor essas condutas que são consideradas, então, além do ponto, né? E são vários crimes. Nós temos, então, uma definição, me parece que mais clara, mas se a ideia era endurecer, os crimes que têm pena mais grave têm pena de detenção. Não sei se vocês perceberam isso. Não tem nenhum crime com pena de reclusão. Estranho, né? Se a gente está falando de um crime grave, de um crime praticado por um agente do Estado, seja da polícia, seja do Ministério Público ou mesmo da magistratura, né? Não tem nenhum crime cuja pena combinada seja de reclusão. E os que têm pena mais grave têm pena de 1 a 4 anos e multa. Ora, 1 ano já cabe suspensão condicional do processo, né? A gente já percebe que não é exatamente uma mudança para trazer tanta gravidade, né? Talvez seja num contexto de atender a uma demanda popular, mas deixar tudo como estava antes, né? Nós mudamos para ficar do jeito que estava. Mas nós ainda temos a questão, e aqui ficou pequenininho, né? Depois vocês podem ver com mais calma, a possibilidade da perda do cargo e da inabilitação para o exercício, agora por um período de 1 a 5 anos, o juiz define na sentença. A primeira coisa que eu queria chamar a atenção é que nós temos agora um efeito da condenação. Não é mais uma pena. Quem aplica o efeito da condenação é o próprio juiz, processo de conhecimento. Esse efeito da condenação, que na Lei 13.869, então, é específico, diz lá no parágrafo único, né? Os efeitos previstos dos incisos 2 e 3, ou seja, a inabilitação e a perda deste artigo, são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade e não são automáticos, devendo então o juiz motivadamente fundamentar de maneira concreta na decisão. Bem, essa é uma lei que se aplica a policiais civis e policiais militares, e faz uma referência a cargo. E aí me parece que nós poderíamos ter melhorado um pouquinho mais essa previsão. Porque os cargos na estrutura militar, nós sabemos, têm uma denominação específica que distingue a instituição militar. Então, o cargo, ele é, digamos, contextualizado na hierarquia, e nós não temos um cargo desvinculado de uma graduação ou um cargo desvinculado de um posto. Quando eu falo isso para os militares, todos entendem muito bem o que eu estou dizendo. Mas, quando nós vemos a referência a posto, uma explicação então, né?
Posto é um grau hierárquico que é, digamos, deferido apenas aos oficiais. Nós temos lá posto de tenente, posto de capitão, na Polícia Militar, o posto mais elevado é o de coronel. E nessa hierarquia nós temos cargos com nomes especiais. E esse parágrafo 1º do artigo 16 da Lei 6.880, que é o Estatuto dos Militares da União, que nos, digamos assim, influencia os Estados, não é? É a referência dos Estados. Então lá está dito que posto é o grau hierárquico oficial conferido por ato do Presidente da República, e claro, na perspectiva dos Estados do governador, não é? Ou do Ministro da Força Singular, e confirmado em carta patente. Então, para quem está estudando, né, e se interessando por essa área, a Constituição fala em posto e patente. Então é importante perceber que posto é o cargo do oficial e patente é uma cártula, como se fosse um diploma que confere, então, o que registra, não é, o direito do militar oficial, não é, a um determinado posto. Né? O que é patente? É um registro, é um diploma, né? Que é conferido, então, nos estados pelo governador. Graduação, diz a mesma lei, né, o Estatuto dos Militares, é o grau hierárquico da praça, conferido pela autoridade militar competente. Então, nós começamos com soldado, cabo, sargento, o suboficial. Parece que seja assim. Então, o nosso primeiro problema é que a lei 13.869 não fala em perda do posto, nem perda da graduação. E aí nós vamos precisar contextualizar isso, né? Não me parece possível que o militar perca o cargo e continue ostentando um posto. Não é possível ser coronel sem cargo. Interpretação. Mas há divergência, né? Porque a lei que é o nosso referencial para esclarecer esses problemas não nos esclarece. A lei que devia resolver esse tipo de problema não resolve, né? Também não me parece razoável eu ter uma situação em que alguém perca o cargo na Polícia Militar e por isso seja dela excluído e ostente a graduação de sargento. Como pode isso? Me parece impossível. Então, quando a Lei 13.869 fala em perda do cargo, a referência é genérica. O cargo, quando vinculado a uma estrutura hierarquizada militar, tem um nome específico. Então, o cargo de coronel, o cargo de soldado, e aí eu fazendo a referências extremas, né? Ao mais alto cargo e ao inicial de carreira das praças, né? Coronel, um posto, o soldado, uma graduação. Bem, é interessante a gente perceber, e eu não sei o que o nosso presidente comentou ontem, né? Mas nós tivemos recentemente, deixa eu achar aqui, gente, eu fiz o lado errado, né? Desculpa. Nós tivemos recentemente, há 5 anos, né, uma mudança muito importante no Código Penal Militar, no artigo 9º, que define os crimes militares em tempo de paz. A redação anterior do artigo 9º dizia, no inciso 2º, assim: os crimes previstos nesse código. Então, o crime militar era somente crime previsto no Código Penal Militar. Com a Lei 13.491 de 2017, esse inciso, e também o terceiro, né? O segundo e o terceiro, na mesma lógica,
passou a ostentar a seguinte redação: são crimes militares os previstos nesse código e os previstos na legislação penal quando praticados. E aí nós temos as circunstâncias elencadas em alíneas que trazem a essência, não é, da caracterização do crime militar. Para usar um exemplo que me parece ser o mais significativo, né, quando praticados por militar em serviço. E vejam, até então, o crime de abuso de autoridade, o crime de tortura, né, eram crimes comuns e julgados na justiça comum. Me parece que temos que enfrentar uma certa desconfiança, né, uma certa rejeição e simplificação que decorre de uma mudança de paradigma do governo militar para esse momento, né, em que chamamos de processo de redemocratização. A redemocratização é um processo que me parece não tem fim, né? É um processo. Estamos sempre percebendo novas questões e questões importantes, né? E, lamentavelmente, temos ainda na sociedade muitos que não sabem explicar o porquê, mas têm uma dificuldade no trato com as instituições militares. E nessa perspectiva, nós temos crimes dolosos contra a vida julgados na justiça comum. Ora, mas foi praticado pelo militar em serviço? Por que é julgado na justiça comum? E se nós formos olhar a justificativa do projeto, ela tem um parágrafo e diz assim: não, porque a justiça militar é corporativa e vai absolver todo mundo. E sabe o que acontece? Querida defensora, não, né? A justiça comum absolve todo mundo. E como é que eu faço uma mudança para condenar ou absolver? Que coisa feia, né? Como é que eu faço uma mudança na lei já com a predisposição de que aqui vai condenar mais ou ali vai condenar menos? Como que pode? Não é? Me parece que a razão de ser de uma alteração legislativa está viciada, né? Um vício de origem. Eu não posso dizer que isso é, digamos, a maneira correta de se fazer uma lei, né? Com o objetivo de prejudicar alguém, o objetivo de encontrar um lugar onde ele vai ser condenado, né? Mas isso é um exemplo dessa fase que ainda precisamos superar, né? De rejeição aos servidores militares, às instituições militares. Mas eu sou otimista, acho que estamos caminhando num bom sentido. E uma, digamos, referência positiva é a Lei 13.491, que, a meu ver, superou um problema muito importante que dizia respeito à divisão entre crimes comuns e militares praticados no mesmo contexto fático. Então, uma determinada ocorrência tinha desdobramentos que eram examinados pela Justiça Militar e desdobramentos que eram examinados pela Justiça Comum, e me parece que o mais adequado é que um juiz só tenha a compreensão de todo o contexto, e não só de parte dele, né? E esse, me parece, ser um pressuposto de um bom julgamento. Como é que eu vou julgar tendo condição de conhecer só parte da história? Você me conta uma parte, eu vou conseguir entender o que aconteceu? Não. Então agora, todos os crimes são encaminhados à Justiça Militar, porque nós temos essa mudança que confere a característica, a possibilidade, né, de se denominar crime militar o abuso de autoridade. Então, sobre o abuso de autoridade, como crime militar,
Então, eu queria trazer algumas poucas, né, reflexões que me parece são interessantes. E elas dizem respeito exatamente a esse julgamento sobre a perda do cargo que a lei de abuso de autoridade falou. E, repetindo, né, no meu entendimento, a perda do cargo se refere, de maneira geral, aos detetives de polícia, não sei se chama assim, aos agentes penais, aos policiais penais, aos soldados e aos coronéis, porque é uma denominação específica para o cargo na estrutura hierarquizada. Bem, mas a Constituição também não nos ajuda. A Constituição fala dos militares da União, fala dos militares estaduais e traz uma diferença de tratamento. Eu queria mostrar para vocês a combinação que nós precisamos fazer para entender esse julgamento sobre a perda do cargo dos militares. Então, a primeira referência para esse instante, né, é o artigo 142 da Constituição, que está falando das Forças Armadas. Então, o caput diz, as forças constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, e essa enumeração pela ordem de antiguidade, né? A Marinha é a força mais antiga, e mais prestígio, etc. Diz que elas são organizadas com base na hierarquia e disciplina, sob a autoridade suprema do presidente, e os fins, né? Destinam-se à defesa da pátria, garantidos os poderes constituídos e da lei e da ordem. Bem, aqui não está nos interessando exatamente. Aí, o parágrafo 3º do artigo 142, que fala das Forças Armadas, diz assim, no seu inciso 6º: o oficial só perderá o posto e a patente se for julgado indigno do oficialato ou com ele incompatível, por decisão de tribunal militar de caráter permanente em tempo de paz ou de tribunal especial em tempo de guerra. Bem, o tribunal permanente em tempo de paz é o superior tribunal militar, porque nós estamos falando da Justiça Militar da União. Então, em tempo de paz, nós temos aqui na Constituição uma previsão de foro especial por prerrogativa de função conferida aos oficiais. Acho que todos perceberam isso, né? Então, só será possível decretar a perda do posto da patente por decisão do Tribunal Militar de caráter permanente. E se a decisão só pode ser feita lá, não se pode admitir, não é, decisão em primeiro grau que venha a ser confirmada em segundo grau. Não é isso que está dito ali, né? Só perderá se for julgado. Então, quem é que julga? Quem julga é o Tribunal Militar de caráter permanente, não é? Então, há necessidade de um processo especial, competência originária do Superior Tribunal Militar, mas, o oficial, bem, aí o parágrafo seguinte, o inciso seguinte, diz assim: o oficial, de novo, condenado na justiça comum ou militar, a pena privativa de liberdade superior a 2 anos, por sentença transitada em julgado, será submetida ao julgamento previsto no inciso anterior. Qual é o julgamento? O julgamento para a perda do posto e da patente perante o Tribunal Militar de caráter permanente. Então, a referência das Forças Armadas diz respeito apenas aos militares que estão ocupando na hierarquia uma posição superior, ou seja, aos oficiais, a qualquer dos oficiais. Bem, aí o artigo 42 fala dos militares dos estados.
E diz assim: então, os membros das polícias, dos corpos de bombeiros, instituições também organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, Distrito Federal e territórios. O parágrafo 1º, e aí deve estar bem ruim de escrever, né? O parágrafo 1º do 42 diz assim: aplicam-se aos militares dos estados, do Distrito Federal e território, além do que vier a ser fixado em lei, as disposições do artigo 14, parágrafo 8º, 50, parágrafo 9º, eu grifei ali 142, parágrafo 3º. Então, o foro especial por prerrogativa de função para a questão relativa à perda do posto da patente se aplica aos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares. Nós vamos precisar fazer, então, essa combinação. 142, parágrafo 3º, inciso 6º, inciso 7º, aplicáveis aos militares estaduais pelo artigo 42, parágrafo 1º. Bem, complicando um pouco, né? Se já não fosse suficiente, aí a gente tem o artigo 125 da Constituição, né? Que no seu parágrafo 4º fala da competência da Justiça Militar Estadual. E aí diz assim: compete a Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos estados nos crimes militares definidos em lei e ações judiciais contra atos disciplinares. Até aqui não nos interessa, a não ser crimes militares definidos em lei. O abuso de autoridade é agora um crime militar, né, definido em lei, ressalvada a competência do júri, cabendo ao tribunal competente, porque nós só temos Tribunal de Justiça Militar em 3 estados da federação. O mais antigo é o do Rio Grande do Sul, e os 2 que foram instituídos no mesmo ano, em São Paulo e Minas Gerais, né? Esses foram instituídos em 1946. Né? Então, cabendo ao tribunal competente, ou seja, nesses 3 estados ao Tribunal de Justiça Militar, nos demais estados ao Tribunal de Justiça, não é? Decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. Ou seja, esse dispositivo ampliou o foro especial por prerrogativa de função para essa questão, não é? Aos praças também. Então a gente fica naquela dúvida: e quando eles são julgados? Porque os oficiais, o artigo 142 diz de condenação na justiça comum ou militar, apenas superior a 2 anos. Não há nenhuma menção à graduação de praças. Não diz na previsão da União, né? Não diz lá: o praça só perderá sua graduação se for julgado indigno ou então se for condenado. Não está escrito isso. Então nós temos uma dificuldade. No Código Penal Militar, nós temos previsão de pena e acessória, né? Pena acessória, que fala em exclusão das Forças Armadas. Puxa vida, a lei fala em cargo, a outra lei fala em posto de graduação, a Constituição fala em perda de posto, perda de graduação, o Código Penal Militar fala em exclusão. São muito conceitos diferentes, né, para a gente conseguir harmonizar. Me parece que, com base nessa referência que já existia, né, desde 1969, no Código Penal Militar, e que diz que o praça é excluído das Forças Armadas se condenado a pena superior a 2 anos, mas vejam, ela está dizendo na Justiça Militar, né? Está dizendo para o crime militar, né? Bem, agora nós resolvemos esse problema quando consideramos o abuso de autoridade um crime militar, mas até outro dia não era. E argumentar com base no Código Penal Militar traria uma dificuldade que seria somente aplicável essa perda de graduação em relação a condenações por crimes militares.
Bem, toda essa previsão, não é, que a gente tem que articular, e é um pouco difícil, né? Quem está estudando isso pela primeira vez, eu percebo assim, muita dificuldade, né? Que nós também decidimos a perda de oficiais, a perda de posto, né? De oficiais em processos administrativos disciplinares, né? E aí a Constituição não fala nada, mas a lei diz que o foro especial, por prerrogativa de função, para aplicar uma sanção disciplinar é só do oficial. O oficial não perde a graduação praça não perde a graduação por decisão do tribunal em infrações disciplinares. Só perde no caso de condenações. E aqui a gente está discutindo a perspectiva de uma perda que está prevista na Constituição. E a previsão da Constituição fala de condenações na justiça comum ou militar. Não diz de condenações administrativas, né? Por infrações administrativas. Então, nós temos assim os detalhes, né? Para ir articulando, e a dificuldade me parece maior, depois que a gente compreende isso tudo, qual é o mérito do julgamento. É grande dificuldade. Ora, agora eu entendi toda essa articulação, agora eu vou julgar lá no tribunal. Como é que nós vamos fazer? Bem, a Constituição separou os méritos, não é? Ela disse, ó, uma coisa é a prisão decorrente da prática do crime militar. 1 ano de prisão, 2 anos de prisão, 3 anos. Outra coisa, olha só agora, é o efeito da condenação que a lei está prevendo. Não é uma pena. Mas a própria lei está dizendo que esse efeito não é automático. A lei ainda está me dizendo que só se aplica no caso de reincidência em abuso de autoridade. Olha que dificuldade. E aí, o que acontece? O abuso de autoridade acaba, pelo nome, né? Pelas situações que na rua muitas vezes são filmadas e são muito exploradas pela mídia, né? Saem todo lado, mídia nacional. E aí esse crime é julgado, tem uma penazinha, se não der suspensão condicional do processo, vai dar uma penazinha. A lei 13.869 fala em penas restritivas de direitos, e estranho, não me traz critérios para aplicar. Então, será que eu uso aqueles do Código Penal? Ué, mas se eu vou usar os do Código Penal, por que eu trouxe novos? Por que eu fiz nova menção à pena restritiva de direitos, se não fosse para regular especialmente a possibilidade de substituição, né? E talvez afastar alguns requisitos. Bem, aí a condenação já não deu nada, né? Não deu nada. Aí agora vamos julgar se o indivíduo vai ser excluído das Forças Armadas ou das instituições militares, ou você vai perder o posto da patente. Aí a primeira coisa que alguém atento vai olhar e dizer assim, peraí, mas essa é a primeira condenação para abuso de autoridade, então eu não posso aplicar. Não é isso que está escrito ali? Eu não posso aplicar. Aí sai no jornal, né? O Tribunal de Justiça Militar, corporativo, não excluiu, o cara pisou no pescoço da outra lá, né? O que aconteceu em São Paulo outro dia, né? Mas assim, pisou no pescoço da outra e aí continua na rua. Mas a culpa é minha. É eu que sou o cara que não atendo aos interesses da sociedade. Então, a gente tem realmente um desafio.
de que os operadores do direito conheçam a legislação, a previsão constitucional, o que é que está escrito, para que depois a gente, ao cumprir a lei, percebam, não é ser corporativo, é cumprir a lei. Seja bem entendido pela sociedade que gosta de um sangue, gosta de uma manchete de jornal, né? E a gente só está cumprindo com um combinado. O que está na Constituição é o combinado. O que está na lei é o combinado, não é? E o combinado é caro, doutora Silvana? O combinado não é caro nem barato, né? O combinado é o combinado. Então, se esse é o meu referencial, isso que eu tenho que trabalhar. Bem, então eu já tenho, digamos assim, um requisito para começar a enfrentar o mérito, né? Tudo bem, é a segunda vez. É a segunda vez. E se ali está dizendo que o efeito não é automático, ou seja, eu não posso fundamentar a perda pelo simples fato de ter ocorrido a comprovação do abuso e a condenação do militar pela prática do abuso, eu não posso fundamentar, eu tenho que ter outra razão. Eu tenho que encontrar uma outra razão. Então, por que é que nós aplicamos a perda do carro? Por quê? Na lei também não está escrito. A lei não está escrita, a Constituição não está escrita, a gente tem que resolver esse problema, né? A gente tem que resolver esse problema. E, na minha compreensão, essa análise diz de uma conveniência da instituição manter aquele militar, não do militar ser mantido na instituição. Essa é uma perspectiva que, não sei se foi bem compreendido nessa colocação bem sintética que eu tentei fazer. Me parece que o interesse maior da instituição depurar os seus integrantes que não se conciliem com os valores, né, da instituição militar prevalece sobre o interesse individual daquele que foi condenado de permanecer na instituição. O que eu quero dizer com isso? Argumentos que dizem assim, mas ele tem família, nessa hora ele não vai conseguir outra colocação, porque ele já foi suficientemente punido. Me parece que não são bons argumentos, porque agora, em especial nesse caso, nós não estamos falando de punição, nós não estamos falando de pena. Isso não é pena. Isso é um efeito da condenação, que deve ter uma explicação racional. E a explicação racional, me parece, está ligada ao interesse da instituição e não ao interesse individual. E nessa perspectiva, a gente tem uma dificuldade também extra, né? Que aparece aqui, ó. Deixa eu ver se eu... oh, meu Deus. Acho fácil. Olha aqui, ó. A referência que a gente usa também para o praça é das Forças Armadas, e no parágrafo 3º do 142, no inciso 7, diz assim: o oficial condenado na justiça comum ou militar a pena privativa de liberdade superior a 2 anos por sentença transitada em julgado. Por sentença transitada em julgado. A doutora Silvana participou de vários processos assim. Nós vamos analisar o mérito da conveniência daquele indivíduo permanecer na instituição militar 8 anos depois, 10 anos depois. Claro, aí o contexto pode ter mudado. Normalmente, ordinariamente, a gente imagina que mudou. E aí, o nosso problema de agora, me parece
que nós precisamos entender que a decisão nos desafia uma compreensão